vamos falar sobre como começar um programa de podcast. Então, se você está aí, tem o seu projeto no papel e está com dificuldade de tirar ele, ou ainda nem tem esse projeto ainda e quer algumas dicas sobre como começar, qual é o norte, qual é o caminho que você tem que tomar, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Se você é novo aqui no canal e está caindo aqui pela primeira vez, eu me chamo Elton Reis, sou especialista em vídeo, participo do mercado audiovisual há mais de 15 anos e aqui neste canal eu vou dar dicas para vocês sobre audiovisual. Especificamente, nós estamos em uma série de programas onde eu trago aqui para vocês como fazer podcast, ou seja, é uma série de vídeos que estou produzindo com esse intuito de ajudar você a tirar o seu projeto aí do papel e dar o start no seu projeto. E também serve para você que quer participar, ou seja, terá vídeos onde eu vou dar dicas sobre como participar, por que participar de programas de podcast. Inclusive, no vídeo anterior eu falo um pouquinho sobre isso. Se você não viu, corre lá e vai ver. Vamos lá para o conteúdo. Uma das primeiras coisas que você tem que ter clara é o objetivo. Sem o objetivo, você não consegue chegar em lugar nenhum, para tudo na vida. Não seria diferente para um podcast. Então, antes de você pensar em tirar o seu plano aí do papel e dar o start no projeto de criação do podcast, você precisa ter esses elementos, né? Ter o objetivo e tudo aquilo que vem com o objetivo bem alinhado para que você não atropele nenhum processo e não passe por cima de nenhuma etapa que é essencial nesse processo de criação. Para exemplificar, vamos falar alguns objetivos. O primeiro, ser famoso não é um objetivo. Então, se você já está começando o podcast querendo essa intenção de ser famoso, já tira isso de cena, porque isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. O ser famoso ele é uma consequência. Você só ganha fama a partir de uma qualidade que você entrega. Então, ser famoso não é um objetivo. Você pode ter como objetivo, por exemplo, levar informação. Então, quando a gente está falando sobre objetivo, a gente está falando sobre qualidade, sobre defender alguma causa, sobre entregar um conteúdo de entretenimento. Então, todos esses são objetivos que você pode utilizar, e tem muito mais, mas eu trouxe aqui 3 somente para ilustrar. Você pode utilizar dessas ferramentas, ou seja, desses objetivos, para começar a dar o pontapé, ou seja, para ter esse norte, para saber aonde você vai caminhar. Se o seu negócio é entretenimento, você pode estar construindo aí uma plataforma, construindo uma base de convidados ou de pessoas ou de ações que você vai tomar dentro do programa que vai causar e que vai proporcionar o entretenimento para as pessoas. Você pode também defender causas, ou seja, se você defende uma causa, se você levanta a bandeira para X ou Y, você pode também utilizar esse espaço para defender essa causa e aí sim, através desse objetivo, você conseguirá pensar nos próximos passos. O próximo passo é definir o seu público. Não adianta você ter um objetivo alinhado, um objetivo claro, e isso não está também alinhado com o seu público, ou seja, entender quem é que vai consumir, para quem que você vai falar. Qual é o tipo de linguagem que você vai usar? Por exemplo, se é um público mais jovem, você não vai usar uma linguagem um pouco mais formal. Se for ao contrário, por exemplo, se o seu público é um público mais maduro, um público mais velho, se você usar aí abreviações, linguagens da internet, provavelmente não vai conectar com esse público. Então é importante você saber para quem você está falando, qual é o público. E o público ele pode ser dividido por idades, pode ser dividido por nichos, pode ser dividido por gostos, pode ser dividido até por círculos, né? Círculos sociais, pode ser dividido por bandeiras, como a gente falou dentro dos objetivos. Por exemplo, às vezes você vai ter um podcast que vai trazer conteúdos veganos, então o seu público é as pessoas veganas. Então, se você usar uma linguagem que não atenda a esse público, então dificilmente você vai criar uma conexão, dificilmente você vai criar uma audiência. Então, o público é sim um X da questão, onde você tem que pensar, tem que estudar, tem que analisar e entender quem é que vai assistir você para que você consiga produzir esse conteúdo que atenda àquele que vai estar assistindo. Lembre-se bem que o podcast é seu, o nome é seu, a identidade visual é sua. Às vezes o espaço também, as câmeras, os equipamentos, mas o conteúdo é para as pessoas. Então você precisa ter bem isso em mente, que você está produzindo conteúdo para alguém e não para si mesmo. Tendo isso em mente, você vai recorrer a isso na hora de pautar as suas entrevistas, na hora de pensar nos assuntos que você vai abordar, na hora de pensar como você vai se portar, quais os tipos de perguntas vocês vão fazer. Então, o tipo de público, ele é essencial na hora aí de estrategiar e tirar do papel
o plano para a construção do seu podcast. Tem que ficar muito bem atento a isso, porque ele é super importante. Sabendo qual é o objetivo e também sabendo qual é o seu público, entendendo que até agora tudo que você construiu vai atender esses dois elementos, ou seja, o objetivo e o público, resta agora saber qual é o formato que você vai utilizar para atender todos esses requisitos que você já pré-configurou. Ou seja, você vai utilizar um formato de mesa cast, você vai utilizar um formato de poltronas, você vai utilizar um formato de web rádio, por exemplo. Enfim, tem N formatos, um formato jornalístico, por exemplo, às vezes é uma bancada como essa, onde você constrói um diálogo ou um monólogo também. Isso tudo é podcast, gente. Então você tem que entender qual é esse formato que você vai utilizar para então dar start a esse projeto. É interessante lembrar também que cada tipo de formato atende um tipo de público diferente, como por exemplo, tem pessoas que gostam mais, preferem mais o modelo MesaCast, onde são pessoas numa mesa como essa, uma de frente para a outra, conversando. As pessoas se sentem mais incluídas dentro de um diálogo, dependendo da forma qual você posiciona a câmera, a forma das trocas das câmeras, né? Tudo isso faz diferença, tudo isso está no formato que você vai apresentar para o público. Então, pensar no formato é também pensar em como a sua audiência vai consumir isso. Por isso é muito importante você ter isso em mente. Tendo essas três bases muito bem alinhadas, você já tem um esqueleto de tudo. Agora é correr atrás da pré-produção, ou seja, encontrar um estúdio, ou se você vai produzir o seu próprio estúdio, saber aí câmeras que você vai usar, saber que tipo de iluminação esse estúdio oferece, ou que tipo de iluminação que você vai comprar e utilizar. Tudo isso faz diferença na qualidade visual e esse é um outro vídeo que eu vou trazer para vocês em breve. Para concluir, eu quero trazer também dois assuntos que são importantes. O primeiro é sobre a condução da entrevista. Você já definiu os formatos, já entendeu aonde você vai gravar, qual é o estúdio que vai te acolher, enfim, você já tem tudo pronto, está pronto para começar o seu programa. Você precisa também entender sobre como conduzir uma entrevista. Não é aquela entrevista chata, aquela entrevista maçante, aquela entrevista que você fala e não entrega nada. Então, a comunicação é muito importante para quem está conduzindo uma entrevista de podcast. Isso também dá um outro vídeo que eu vou trazer em breve para vocês, falando só sobre a condução de um programa de podcast. E também ser interessante, além de saber conduzir a entrevista, você tem que gerar o interesse naquele que está assistindo. Você tem que saber quais palavras utilizar, por isso que é importante entender o seu público. Você tem que saber qual linguagem você vai adaptar para aquele formato de podcast. Tudo isso faz diferença. Ser interessante, saber conduzir uma entrevista, entender qual é o formato que vai atender o seu público, e isso tudo com base no objetivo. Hoje eu abordei um assunto até básico, mas é importante a gente deixar isso registrado. Essa série de vídeos que está começando hoje, com esses assuntos um pouco mais básicos, elas vão evoluir para um nível um pouco mais avançado, então já me acompanhe, inscreve-se nesse canal para você não perder os próximos vídeos, deixe seu like e o mais importante, deixe o seu comentário aqui para eu entender quais os tipos de dúvidas que você tem na hora de produzir o seu podcast, que em breve eu vou produzir um vídeo aí específico para responder todas as dúvidas de vocês. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e eu vejo vocês numa próxima oportunidade e até breve.